espera que a gente passe um momento de alegria juntos com vocês. Bezat Hashem, estamos de volta depois da data de Kabbalat HaTorah, do recebimento da Torá. Estamos voltando novamente para estudar a Torá com mais força, com mais motivação, com mais energia. E estamos juntos novamente para mais uma jornada, Bezrat Hashem, se Deus quiser. O tema de hoje que nós vamos a conversar é a força do número 176. Vocês se vão a perguntar o que quer dizer esse número. De aqui a pouco nós vamos, Bezrat Hashem, aprender sobre a força deste número 176, que está ligado também à Perashá, que está ligado também ao recebimento da Torá e também a Biat HaGoel, o final dos tempos. Bezrat Hashem, que nós possamos aproveitar muito desta aula. Como fazemos semanalmente, pedimos refuá shelema para todos os Olei Amechá Israel, em especial para Baruch Ben Pinhas, que está precisando de uma forcinha, para Zaken, sobrevivente da Shoah, que a gente tem muito carinho, que Boreolam não faça ele sofrer, que tenha refuá shelema. Félix Ben Shoshana, Gambilea Bat Havá, Beam Shlomo Ben Shoshana, Begam Rachel Bat Havá, que a Kadosh Baruch Hu mande refuá shelema para todo Amechá Israel. Leabdil, também para Leilu Nishmat, para Miriam Bat Norma, Haim Ben Esther, Eliyahu Ben Mazal e todos nossos queridos. Bezat Hashem, que esta aula de Torá seja em elevação da alma de todos nossos queridos. Bezat Hashem, que eles, quando a gente volta a estudar a Torá, esta alma volta a estar perto de nós. Por exemplo, diz o Zohar HaKadosh, que cada vez que nós rezamos na sinagoga, onde nossos antepassados rezaram, uma parte da Neshama volta e faz a visita neste mundo. Então nós, uma vez que estudamos Torá, estamos elevando o mais sagrado, o mais precioso, que é nossa Neshama, e estas palavras são presentes também para nossos antepassados, para nós, Bezat Hashem, para as futuras gerações que estão chegando, porque a Torá é luz, e essa luz é expansiva. Mientras você estuda a Torá, você nutre e alimenta não somente o passado, senão você também alimenta o presente e também, Bezrat Hashem, para as próximas, o futuro, através das palavras sagradas que a Kadosh Baruch Hu manda para o povo de Israel. Nós, Bezrat Hashem, vamos a ler este próximo Shabbat, Perashat Naso. Esta Perashá tem uma particularidade muito grande, porque esta Perashá é a Perashá, o capítulo, o Perek, a porção semanal mais longa de toda a nossa Torá. E a pergunta é por que justamente depois de Shavuot nós devemos estudar a Perashá mais longa da Torá. E quantos versículos tem nesta Perashá? 176. E vamos ver os motivos. Não somente isso, que o alfabeta, também o Salmo 119, tem 176 versículos que também tem que ver com os salmos de David, alfabeta. Sabem por que é alfabeta? Estes salmos se dizem no momento que a pessoa pede refuá shelema, estão ligados à alma, e também quando a pessoa quer lembrar de um parente, também se diz alfabeta. Porque 8 versículos? Porque o número 8 está conectado com o mundo espiritual.
lo que tu alma deseja, no lo que teu corpo deseja. A tu número 7 es material, físico, cíclico. Depois, número 8, tem que ver com as coisas espirituais, sobrenaturais. Por exemplo, nós temos 8 velas de Hanukkah. ¿Por que não 7 velas de Hanukkah? Porque está falando a festa que o milagre foi acima da natureza, o que deveria ter óleo suficiente para solamente um dia, e Hashem expandiu essa luz para 8 dias. Quero dizer, estou trazendo solamente um motivo. E também temos, dentro de nossa Torá oral, Masechet, o tratado de Baba Batra. Este tratado longo de Baba Batra. No final me fazem lembrar que também esta aula é dedicada para Emilia Salha Bat Esther, Refuah Shlema Yaakov Ben Sarah, Bezat Hashem, ela em Refuah Shlema. Voltamos outra vez. Então temos 3 secções e segmentos na Torá que tem 176. A pergunta é por que esse número se reitera tanto en la Torá escrita, tanto en los salmos del rey David, que nos acabamos de pasar la fiesta de Shavuot, y también la encontramos en la Torá oral, un Talmud. La pregunta es ¿por qué esos 176? Sabemos nós que acabamos de recibir la Torá y estos días son días llamados de días de festa para el pueblo de Israel, así como un noivo y a noiva, eles depois do matrimônio tem Sheva Berachot, 7 dias de festa, assim também o povo de Israel tem 7 dias de comemoração e celebração. Então nós estamos em dias de Shem, dias festivos para o povo de Israel. Voltamos um pouquinho mais. Depois de Kabbalat Torá, nós devemos mostrar nosso carinho e nosso amor que nós recebemos a Torá de coração e por amor e não por obrigação. O Talmud diz, Hashem, o Criador, pensou ameaçar o povo de Israel. O que quer dizer ameaçar o povo de Israel? Parecem palavras que não têm nada a ver com o Criador, mas Kafalem Hahar Kegigit, falou a Kadosh Baruch Hu, que vocês têm que receber essa Torá, mas essa Torá tem um propósito de poder dar continuidade para o povo de Israel. Hashem deu um recado muito grande e se aplica em nossa época e em todas as épocas. Se você não segue a Torá, não tem como você se manter dentro do judaísmo. Você vai ser folclórico, você vai ser uma pessoa do passado e nós não podemos viver do passado, nós devemos viver do presente. E para poder manter, então Hashem deu um recado muito bonito, por exemplo, para mostrar e demonstrar essa teoria, que a pessoa, quando recebe as contas a pagar, ele não paga por amor, ele paga por temor. O que quer dizer por temor? Ninguém que te manda uma conta do celular, da Vivo, da TIM, o que seja, você não sai fazendo festa que você vai sair a pagar. Aí tem uma cláusula que diz, se você não pagar, você será cortado. E teu CPF será levado para a Receita ou para a Serasa. E você não vai poder. Todas essas condições, essas regras do contrato te faz mentalizar tua responsabilidade. Hashem deu também uma responsabilidade, mas nós mostramos carinho e amor a Hashem. Me manda mais Torá, quero Torá longa, não uma porção pequena. Me dá uma porção longa, uma perashá que seja a mais longa. Qual é a perashá mais longa de toda a nossa Torá? É chamada Perashat Nassó. A perashá que tem que ver Nassó et Rosh Bnei Israel. Que é Nassó? Levanta a cabeça,
Bnei Israel. A importância de Bnei Israel. Hashem fez uma promessa através dos profetas que se o povo de Israel cumprir com sua missão, vai ser um povo que não vai ser nem contado. Que quer dizer que a gente, mesmo que não vamos a ser tão numerosos, mas nossa presença e nossas atitudes vão a ser a maioria. Uma das perguntas que fizeram uma vez a um rabino muito sábio, 250 anos atrás, rabino Jonathan Eichwitz, ele era muito amigo de um padre. E uma vez o padre lhe perguntou ao rabino, não está escrito em tua Torá, Aharei Rabim Leatot, você vai como a maioria? Falou, a maioria no mundo não são judeus, são gentis. Então vocês deveriam seguir a nós. E aí o rabino Jonathan Eichwitz falou, me demonstra a tua maioria. Naquele momento se havia reunido um grupo de pessoas na praça pública, olhando para cima de uma igreja. E de repente um fala para o outro, olha, lá acima tem um anjo. E o outro que para disse, olha, o que você está olhando? Estou olhando um anjo dançando contra o anjo. E aí se fez um tumulto de pessoas que estão olhando. Então se levantou o rabino e falou, olha, bateu nas costas do padre e falou, olha, eu e você sabem que aqui acima não tem nada. Então isso você pode chamar ela de maioria. Então nós somos a minoria que se nos comportamos bem e fazemos nosso papel, seremos a maioria. Por exemplo, o Talmud traz de Yair ben Menashe. Yair ben Menashe, descendente da tribo Menashe. Ele era a maioria no Sanedreo. Dice, como era a maioria no Sanedreo? Se ele era e o Sanedreo tem 70, precisamos pelo menos que ele seja 36. Dice, na sua opinião, era tão importante como se ele era a maioria. Quer dizer, o povo de Israel tem sua responsabilidade e com sua responsabilidade ele se torna maioria diante do mundo. Neste mundo existem forças do bem e existem forças contrárias ao bem. Nós temos muitas vezes dificuldades de nos encontrar com a Kadosh Baruch Hu porque existem divisórias. O Zohar lo chama de klipot. O que são klipot? Klipot são cáscaras que dividem entre tua neshama e a divinidade. Que quer dizer, uma pessoa, por exemplo, o trabalho nosso, que foi feito antes de Shavuot, em 7 semanas, que fizeram 49 dias para chegar à festa, era limpar as klipot, limpar as asperezas da alma, para poder enxergar a luz. Pero tem um grande problema neste mundo. Neste mundo existe a força do bem, que é a luz espiritual de Akadosh Baruch Hu, e existem as klipot, as capas divisórias. E essas capas divisórias nos fazem muitas vezes nos afastar da luz e não encontrar um caminho para que nós possamos enxergar o bem dentro deste mundo. Porém, a pessoa tem que fazer sempre o trabalho do polido, como é chamado la Sefirá, Sefirat HaOmer. Diz que é Sefirá, é de sapir. Sapir quer dizer uma pedra preciosa, que é cada Yehudi, e Yehudi é uma pedra, um diamante que deve ser trabalhado e polido para ele prosperar em sua luminosidade. Quando mais luz, mais valioso ele é. Mas temos algumas dificuldades neste mundo. Quando as klipot tiram essa luz e a pessoa fica em um momento de nebulosa, um momento na qual ele tem
uma capa que divide os céus da terra. Quer dizer, a pessoa tem impedimentos feitos por ele mesmo, criados por seu alrededor, que nos deixa ele enxergar a luz. Hoje, nós vamos tentar entender de onde nascem essas clipot e que tem que ver com o número 176, que vamos a ler em la Torá escrita, que vamos a ler no Tehilim, nos Salmos, e que também estudamos no tratado do Talmud, Masechet Baba Batra, que está dentro dos Nezikim, dentro de Danos e Morais. Temos o terceiro livro, que é chamado Batra, o último livro que fala sobre Nezikim, sobre danos e prejuízos. A pergunta volta a seu lugar. Qual é a causa que esta casca grossa, cinza, que não nos deixa enxergar a luminosidade de Akadosh Baruch Hu, chega a este mundo? Diz a Torá em Bereshit, vamos a Bereshit, o início, Esav, ele deixa seus descendentes, assim como Jacob deixa os 12 Shevatim, a luz no mundo. Também Esav deixa, do lado contrário, também deixa seus descendentes. Este mundo Hashem não pode colocar no mundo do livre-arbítrio. Hashem não poderia colocar somente a luz, senão não teria protagonismo, não teria sucesso. É como se você chega a este mundo sem nenhum tipo de missão. É como fazer gol em um goleiro, em um arco que não tem goleiro. Então Hashem coloca estas capas para você ir descascando, trabalhando e poder chegar à luz que a Kadosh Baruch Hu quer passar. Mas isto é um fenômeno existente de muito tempo atrás. A nebulosa, as trevas, a confusão, o medo, tudo isso que nos traz as dúvidas da vida. Não pensem que é algo, uma novidade no mundo. Isto está muito tempo atrás e nós hoje, Bezrat Hashem, vamos tentar entender e explicar de onde nasceu e por que cada vez que o povo de Israel se aproxima para uma solução, outra vez vem uma força do mal e nos tira do eixo, do centro, e nós outra vez devemos lutar. Cada vez que a humanidade prosperou e chega a um ponto de pacificação, chega a uma situação que a maldade volta outra vez a reinar neste mundo, até que se cumpla o versículo que la Shema Meluchau Moshe Be'alu Moshim Be'atzion, Lishpot et Aresav, até que um dia Hashem coloque o bem neste mundo. Então agora sim podemos entender que Esav, este filho que nasceu dentro da barriga de Rebeca, que escolheu o caminho contrário ao de Jacob, ele colocou seus representantes neste mundo. E como se chama o representante neste mundo? Se chama Tzefo, por exemplo. Ele deixou vários príncipes como chamados naquela época, Aluf, Teman. Hay um deles chamado Tzefo. Aluf Tzefo, em hebraico, ele soma o número 176. Quem é este Tzefo? Este Tzefo é um ministro de Edom. Cada nação tem seu representante. Por exemplo, nos encontramos em la luta entre Jacob e Esav. Jacob tem que lutar com um representante de Esav. E este representante de Esav é o representante de Edom.
¿Y cuál es el nombre de él? Uno de los nombres de él es llamado Tzefo, y este Tzefo representa a maldad. Y por eso Jacob tiene una luta intensa até o alvorecer até que saia a luz do sol. E aí, naquele momento, este malach, este anjo de sal, consegue machucar as pernas de nosso patriarca Jacob. E nossos sábios dizem, a ele não lo conseguiu derrubar, mas devemos cuidar a nossas próximas gerações, porque o muslo, as pernas representam nossa descendência. Devemos cuidar muito nossas descendências, não somente isso, devemos cuidar aquelas pessoas que amam a nossa Torá e defendem a luz no mundo, porque tem muitos outros que o trabalho deles é afastar e tirar e fazer um mundo mais escuro, porque eles vivem na escuridade e nós vivimos dentro da luz. E nós devemos, de alguma maneira, frear esta força negativa que existe no mundo. Os livros de los Mekubalim trazem que em algum momento, que era um momento propício para a chegada do Mashiach, no ano 1648, naquele momento teve Gezerat, teve um decreto contra os judeus, em los anos chamados em hebraico Tach e Tat, 408 e 409. Mais ou menos falando, 400 anos atrás. Essa época era uma época muito propícia para a chegada messiânica. Então, cada vez que Hashem vai trazer a redenção para o povo de Israel e a solução para o povo de Israel, se levanta essa força Tzefo, que soma 176. A pergunta é que a gente já sabe entre nós que as forças negativas são existentes. O que hoje nós vamos estudar juntos, como nós vamos tirar essas forças dentro de nossas vidas e poder lutar. E naquele momento, teve em Shavuot, do ano 1648, teve uma Gezerá através dos pogroms. Os pogroms, os inimigos fizeram uma revolta, mataram Yehudim, mataram o povo de Israel e justamente se concentraram em Polônia. E a palavra Polin, ela soma também 176 de Polin e 170. Diz que ele mora, as forças negativas, elas nascem daquele lugar. Quem lo fala? Los fala os livros de Kabbalah. A gente solamente segue o raciocínio para poder chegar a entender que muitas vezes nós lutamos contra uma força maior e que devemos insistir, como diz justamente a Tefilá, Kavel Hashem Hazak, Be'ametz Livecha Be'kavel Hashem. Se a primeira vez você não conseguiu, você não baixa os braços. Outra vez, se esforça, que você vai conseguir. Aqui é quem aguenta mais. Você vai ter que ter paciência. A vida, toda a vida, são desafios permanentes. Tem subidas e tem descidas. O importante é você se manter no equilíbrio para poder você ser um vencedor dentro da vida. Sempre esteve a presença debaixo dos bastidores de Tzefo, fazendo que nossa luta seja, muitas vezes, uma luta um pouco mais difícil. Porém, trazem os sábios que Tach e Tat
era o ano propício para Biat HaMashiach. Mas cada vez que a Kadosh Baruch Hu quer mandar sua luz no mundo, essa força negativa, a pergunta é de onde nasceu essa força negativa e como nós vamos contrarrestar esta situação, ok? Dentro de nossas vidas. Só para entender um pouquinho essa situação de 408, porque se você, de onde encontraram em la Kabbalah que esse ano era propício, porque a palavra Bezot Yavo Aharon e la Kodesh, que fala del Beit HaMikdash, se você somar em hebraico a palavra Zot, você terá 408. Quer dizer, esses 408 era um momento propício. Bezot Yavo Aharon el Kodesh. Este Hazot, cada vez que você encontra esta palavra dentro da Torá, te abre os olhos, te diz, olha, momento propício para Biat HaMashiach. Porém, cada vez que se aproxima a redenção, o número 176 avança para poder quebrar a ideia chamada Bezot. Pero nós devemos continuar lutando dentro de nossa vida e encontrar o equilíbrio. E vamos a encontrá-lo justamente nesta Perashat Nassó, que nos traz as maneiras que a divindade chegou a este mundo. Por exemplo, o Talmud diz que 7 pecados afastaram a divindade da terra. E 7 patriarcas retornaram a divindade na terra. E aqui, a Perashá, o ponto central de nossa Perashá é a inauguração do Mishkan, do tabernáculo, do santuário, como está escrito, Be'asu limikdash ve'shachanti betocham. Nós vamos a encontrar aqui vários temas que têm que ver com a inauguração. A Perashat Nassó começa falando dos presidentes da tribo, que traziam suas ofertas e suas oferendas para a inauguração do Mishkan. E aí encontraram nossos sábios um secreto dentro dessas ofertas, e falaram, todo mundo trouxe igual. Diz, o momento que a gente seja todo mundo igual e ninguém vai querer sobressair acima do próximo, esta época é uma época de alegria para o povo de Israel. Mas a Perashá traz 6 temas que falam de uma maneira gradativa como foi que a divindade se afastou da terra e como nós devemos consertar para poder eliminar a força do Tzefó, esta força negativa que chegou a este mundo de uma maneira, e nós vamos explicar como chegou, como nasceu. Al final das contas, nada se perde, tudo se encontra. As coisas boas se encontram e as coisas também, infelizmente, negativas se encontram. Tem seis temas que nós temos em nossa Perashá. O primeiro tema é Ve'ayama Hanecha Kadosh. Você tem que sempre limpar o campamento. Que quer dizer, você tem que eliminar as poluições, as coisas negativas de teu campamento e manter sempre teu campamento, tua casa, tua comunidade, tua família com espiritualidade e pureza. Não deixa entrar as impurezas de fora para dentro. Você tem que manter tua casa e tua vida kadosh. Isto é o que a Torá diz. Bishalechu kol bimachane kol sarua bechol zav bechol tamel hanefesh. Havia 3
representantes que se impurificaban, que falaban de poluções que deveriam ser afastados. Estes 3 deveriam ser apartados até eles se curassem de sua impurificação e voltassem novamente. Mas todo está interligado dentro da Torá, não há nada solto e todo se encontra. O segundo tema que aparece em nossa Perashá nos fala do Gezel. O que quer dizer? Se fala sobre uma pessoa que levou algo indevido de um companheiro, ele deve devolverlo para seu dono, e não somente devolverlo para seu dono, ele tem que fazer a sua própria expiação. E não somente isso, nós devemos também nos cuidar de não levar nada espiritualmente que não é nosso. O que quer dizer? Se a Kadosh Baruch Hu colocou uma lei neste mundo, nós devemos preservá-la. Número 3 aparece em esta Perashá Sotá, uma mulher infiel. O que quer dizer? Uma mulher que seu marido teve presunção, ou ele duvidou, ou ele tinha um pensamento errado sobre sua mulher, ele deveria pegar essa mulher e levá-la para o Cohen. E nossos sábios explicam porque justamente o Cohen se fazia o que é chamado a prova da fidelidade. Mas a prova da fidelidade não funcionava solamente com a mulher, deveria ter também um marido fiel. Se o homem não era fiel, então estas águas que eram vertidas acima ou dentro da mulher, porque a mulher bebia dessas águas, ela deveria mostrar sua inocência diante de seu marido. Mas saibam que tudo isso tem que ver também com a fidelidade, porque essas águas colocavam o nome de Hashem, e quando Hashem está dentro do ser humano, Hashem não pode conviver com infidelidade. Que quer dizer, essas águas eram a representação de Hashem, de fidelidade com Hashem. Então era o teste também, este tema está dentro de nossa Perashá, que é o tema número 3. O número 4 fala do Nazareu. O Nazareu é aquela pessoa que decide em sua vida se afastar de coisas mundanas e se proibir para si qualquer tipo de impurificação. Quer dizer que ele se converte em um homem kadosh, em um homem santo. E diz o Talmud porque justamente, al final das contas, o Nazareu era visto dentro da Torá não como um homem santo, senão se veria como um homem que também é pecador. Dice, porque é suficiente com o que Hashem te proibiu. Você não deve agregar proibições dentro de tua vida. Mas o Nazareu tinha uma razão. A razão do Nazareu é que se ele esteve perto de uma situação na qual ele viu com seus olhos como se desmoronou uma família por uma taça de vinho a mais, que ele se afaste totalmente do vinho e se torne uma pessoa kadosh. Que quer dizer, a pessoa não pode viver dentro de uma sociedade, dentro do eixo do meio, quer dizer, ele não pode viver dentro de uma situação que é chamada Shevil HaZahav, o caminho do meio. Não vai de um extremo para outro extremo. Ele precisa muitas vezes ir para o outro extremo para poder chegar ao caminho do meio. Nós estamos em gerações com muita dificuldade. Que se a gente não, muitas vezes, se a gente não exagera um pouquinho para o lado do bem, a gente acaba caindo nas tentações da sobrecarga que o mundo
apresenta para todos nós, ok? Então, esse tema tem que ver justamente com a espiritualidade. O Nazir se voltava um homem kadosh e se afastava das coisas mundanas deste mundo. E a partir de lá, a Torá fala sobre Birkat Kohanim, a bênção sacerdotal que vou explicar, e chega como último Hanukat Amishkan. La pergunta por que esos seis temas que a Torá traz estão ligados um do lado do outro, e que tem que ver esse tema, o primeiro com o segundo e o segundo com o terceiro até o final. Diz o Midrash que a ideia da construção do Mishkan era voltar a divindade no centro da terra. Quer dizer, Hashem pede a gritos, Ve'asuli mikdash ve'shachanti vetocham. Que quer dizer? O Mishkan, ele vai costurar, ele vai curar a doença que veio de muito tempo atrás. E nós vamos a tentar de explicar qual é essa doença e que transmitiu essa doença. A divindade já estava na terra antes do pecado de Adam Harishon. Adam Harishon foi o primeiro homem que foi estabelecido para ele a mitzvah, uma única mitzvah. Falou para ele, Mikol Etz Hagan, Achol Tochel, você pode comer de tudo, menos de esta árvore que é chamada Etz Hadat. E aí o Yetzer Hara, ela começou a fazer seu trabalho e teve seus representantes neste mundo através da cobra. A cobra foi chamada Nahash, que foi castigada com o castigo de que ela deve rastejar com sua barriga pela terra. E veja bem, o couro da cobra, ela é justamente representativa do pecado de Lashon Hara de Tzara. Você nunca se perguntou por que a pele, o couro do Nahash, ela tem essas chagas coloridas para te representar que o Nahash fez Lashon Hara sobre a mulher e ela é quem jogou, insistiu. Por exemplo, a Torá diz, Ve'an Nahash haya arum mikol hayat asadeh. Então voltamos outra vez. Antes do pecado, Hashem pairava dentro do povo de Israel através de Adão, que era seu representante aqui na terra. Adão, ele foi incitado a fazer o pecado. E a partir de lá, começaram o problema no mundo. Foi castigado Adão com 11 maldições. E essas maldições foram colocadas dentro da Torá por ele não fazer o que ele deveria ter feito naquele momento. E então a Torá comenta sobre a divindade repousando aqui na terra. Como está escrito o primeiro tema, Vayama Hanecha Kadosh. Mas aí aconteceu que teve Gezel. Aí veio Adão e roubou o pensamento de Hashem, porque ele fez algo que não poderia fazer neste mundo e comeu do fruto proibido. E aí chega o nome da Sotá, que é essa Sotá, uma mulher infiel. Por que chamou uma mulher infiel? Porque o Midrash traz alegoricamente, ou realmente, que teve infidelidade entre a mulher e o Nahash.
Pero a mulher debe mostrar sua inocência ao mundo. E ela deve, de alguma maneira, limpar seu nome. Então ela é testada através das águas de Akadosh Baruch Hu. Então voltamos outra vez. Já estamos em La Sotá, que La Sotá, ela passa por um momento difícil, que chega ao Nazir. Por que ao Nazir? O Nazir é, justamente o Talmud traz, que o pecado que foi feito através de que fruto? Das uvas. Que sai das uvas? Sai o vinho. Então, uma das opiniões que Adão e Havá beberam dessas uvas proibidas e aí abriram seus olhos e Hashem falou para eles que a partir de aqui existe a picada mortal que colocou la Zohamá del Nahash. Que quer dizer? Esta picada ficou eternamente até que o homem cumpra sua missão neste mundo e possa outra vez limpar-se através da terra e voltar a Neshama para Kadosh Baruch Hu. Porque o projeto era o homem viver 6.000 anos. Ele teve que descer à terra por toda esta situação. E uma vez que se faz a expiação do Nazareu que vem a limpar o nome do pecado de Adão e Eva, das uvas, aí começa a Birkat Kohanim. Encontramos nesta perashá que os Kohanim, na alegria da inauguração do Mishkan, eles levantam suas vozes a Harón, seus filhos, e dizem: Yevarechecha Hashem bishmerecha. Que Hashem te guarde, que Hashem te dê a berachá, que Hashem te proteja. Barecha Hashem bebanim u beosher, com filhos e com riqueza espiritual e riqueza material. Yaer Hashem panav, que Hashem irradie acima de você uma luz, panav sohakot, que Hashem te olhe sempre feliz. Você tem que fazer feliz Hashem e Hashem te vai fazer feliz. Yaer Hashem panav elecha bihuneka, que Hashem, você seja simpático aos olhos de Hashem e aos olhos humanos. Depois diz Hashem panav elecha. Se tem alguma coisa errada, que Hashem limpe e coloque novamente seu rosto acima de você e coloque caminhos, porque uma vez que se fez o trabalho da limpeza, automaticamente você vai começar a dar brachot. E aí vem Hanukat Mishkan. Aí outra vez retorna a divindade para o centro da terra. E isso foi feito através de los avot. Os avot regressaram. E o momento de Hanukat Mishkan foi um momento muito feliz para o povo de Israel, na qual Adão, que tinha pecado, agora ele faz o tikkun, ele faz o conserto. Não somente isso, que nós também dizemos que a probabilidade do pecado proibido, digamos, do fruto proibido, foi a hitá. A palavra hitá, ela tem 22, ela soma 22. 22 são 22 letras. Se você somar os 22 por 8, vai dar justamente 176. Através de los salmos, nós podemos limpar a impureza que existe neste mundo. Então voltamos outra vez a fazer um resumo
de nossa aula, porque agora vem o final e devemos levar toda esta informação até o final. O tzefó, este tzefó, é a parte negativa que se alimentou naquele momento, e quando as forças divinas de Hashem positivas querem descer a este mundo, ele aparece. Mas Hashem nos deu instrumentos para tirar as forças negativas e trazer as forças positivas. E nesta perashá Nassó, a gente já está vendo como voltamos ao Mishkan. Todo o processo, Hashem diz, cuidado, Mahanechá Kadosh, Gezel, las 7 partes que fuimos falando para poder purificar novamente este mundo. E se a gente pensar um pouquinho mais, o Hidá Kadosh nos traz que Adão, David e o Mashiach estão todos unidos. Quer dizer, aqui o problema é consertar o pecado de Adão. Adão trouxe as forças negativas e essas forças negativas devem ser tiradas deste mundo. Como Hashem fez? Al final das contas, diz que David Amelech, o Midrash diz que David Amelech solamente teria 3 horas de vida. Veio Adão e lhe falou para Hashem, vai vir alguém que não tem espaço neste mundo, eu dou para ele 70 anos de vida. Porém, a Torá diz que de la palavra Adam encontramos Aleph, Adam, Dalet, David, Mem, o nome del Mashiach. A Torá diz Mot temutum, van a morrer 2 veces. ¿Cómo? Una vez. Dice no, una en la época de Adán y otra en la época de David. Señores, nós devemos ir consertando isso através do tempo e tirar a força negativa que alimenta o mal e tentar colocar o bem através da reparação deste mundo. Como reparamos este mundo? Através do estudo da Torá, através da leitura do Tehilim e através do estudo da Torá oral. Cada vez que estudamos a Torá oral, trazemos a época do Mashiach mais perto para nós. ¿Dónde lo encontramos? Está escrito Suf Devash Imbre Noam. Shelomo Amelech diz Suf Devash. Se você quer tirar a força de Tzefó, Imbre Noam, fale palavras de Torá. Porque diz que a Torá é Matok la Nefesh, Bemarpe la Adán. Es 12 para el alma y cura o ser humano, e não solamente isso, cura os ossos. Cada vez que escutamos Torá, nossos ossos se incham e se reforçam. A pessoa que estuda a Torá tem reforço de cálcio para ele fortalecer sua vida, seus membros, cada vez que a pessoa estuda Torá, ele traz novamente a divinidade neste mundo. Então, Bezat Hashem, o secreto de nossa aula é sobre como amortizar esta força negativa deste mundo. Os 176 negativos precisa de 176 positivos. Se você contrarresta e você luta, e Hashem nos deu as ferramentas e já nos avisou, olha,
Van a ter tempos de Adão. Adão vai abrir um capítulo. Ele vai trazer uma força negativa depois do pecado. Mas nós podemos corrigi-la através do recebimento da Torá. Mas depois do recebimento da Torá, voltamos outra vez a cair. Então, Akadosh Baruch Hu falou, então, espero que vocês possam outra vez. Então, mandou a David, mandou a Torá. Hashem manda sempre soluções. Está escrito no Talmud. Hashem não pode mandar nada neste mundo negativo sem mudar, sem mandar primeiro a cura. Antes do problema, Hashem já mandou a solução. Por quê? Porque Hashem não te pode colocar em um mundo na qual você não possa lutar. Hashem não te pode mandar um problema que seja maior que você, que te vai aplastar. Hashem solamente, ele repara as astas para você melhorar como ser humano. A gente sabe que assim como a divindade se afastou deste mundo pelas gerações que não fizeram bem neste mundo, chegou Abraham, chegou Isaac, chegou Jacob, chegou Moshe, chegou Aarón, chegou Yosef e chegou David para retornar outra vez todo o que se perdeu outra vez e voltar a viver com harmonia com Akadosh Baruch Hu. Bezrat Hashem, espero que nós possamos ter entendido esta aula, que los libros aparentemente é uma aula difícil, mas vocês se vão a lembrar agora, por muitos anos, a força do número 176. Bezrat Hashem, que Borei Olam nos acompanhe com esta Torá, que é Suv Devash, que ela é metuká, que ela é doce como a mel, que ela nos traz para nós, nos abre os caminhos da vida, Bezrat Hashem, e pronto, juntos vamos comemorar e celebrar. Bezrat Hashem, falta pouco já para voltar a nossa casa, Jerusalém, Bimerá Beamenu. Amém, Shalom Ubrachá para todos. Obrigado, eu agradeço muito ao senhor Isaac Elman, nosso grande colaborador, personagem, um grande lutador. Baruch Hashem, tenho o prazer sempre de estar com